E se eu dissesse que existe um segredo escondido no livro do Apocalipse, um detalhe tão pequeno que quase ninguém percebe, mas que pode transformar radicalmente a maneira como você enxerga o fim dos tempos? Não é teoria, não é especulação, é algo escrito na palavra de Deus, mas muitas vezes ignorado. Esse detalhe não fala apenas do futuro distante, mas do presente que você está vivendo agora. Se você ficar comigo até o fim deste vídeo, vai descobrir que o Apocalipse não é apenas sobre destruição, mas sobre vitória, esperança e revelação para a sua vida hoje. Esse é o momento de fisgar o coração do espectador. Enquanto muitos leem o Apocalipse com medo, imaginando apenas trombetas, bestas e catástrofes, a Bíblia revela que há um fio invisível conectando toda a profecia, e esse fio aponta para algo que pode renovar sua fé. Antes de seguir, eu preciso te pedir algo. Se esse tema já despertou sua curiosidade, se inscreva agora no canal e ative as notificações, porque aqui você vai encontrar mensagens que unem profundidade bíblica e aplicação prática para a sua vida. Não deixe para depois. Isso pode ser a chave que você estava buscando para entender a vontade de Deus em meio ao caos do mundo. O Apocalipse é o livro que muitos temem abrir, mas Deus não o inspirou para provocar terror, e sim para trazer revelação. A própria palavra Apocalipse significa revelar, tirar o véu. O que estava escondido agora se torna claro. E é justamente dentro dessa revelação que encontramos o detalhe esquecido, a chave para compreender que, mesmo em meio ao fim, existe uma promessa inabalável. E se essa mensagem já tocou algo dentro de você, eu quero te pedir uma coisa simples. Retribua esse alimento espiritual deixando o seu like e se inscrevendo no canal agora mesmo. Quando você faz isso, além de apoiar este trabalho, você também está dizendo: eu quero continuar recebendo revelações que fortalecem a minha fé. Não adie essa decisão, porque pode ser justamente essa a atitude de hoje que Deus vai usar para transformar a sua caminhada espiritual a partir de agora. O Apocalipse é, sem dúvida, um dos livros mais temidos e, ao mesmo tempo, mais fascinantes da Bíblia. Alguns o leem com medo, outros preferem ignorá-lo, como se fosse um enigma indecifrável ou um fardo pesado demais para a mente. Mas a verdade é que este livro foi escrito não para gerar confusão, e sim para trazer revelação. É a última carta de amor e advertência de Deus à humanidade. Um mapa que mostra o desfecho da história e a vitória final de Cristo. Muitos pregadores e estudiosos concentram seus olhos nas grandes imagens, as trombetas que soam, as taças derramadas, as bestas que se levantam, o Armagedom que assusta. Mas no meio desse espetáculo de símbolos, existe algo que a maioria deixa escapar. Um fio oculto, um detalhe esquecido que dá sentido a tudo. Esse detalhe não é um acessório do texto, ele é o coração que pulsa em cada revelação. É por isso que precisamos falar sobre isso agora, porque o mundo em que vivemos não é diferente do cenário apocalíptico. Guerras, crises, desastres naturais, perseguições, desespero coletivo. Se você olhar em volta, vai perceber que a sensação de fim está mais presente do que nunca. Mas em meio a isso, Deus nos deixou uma mensagem escondida, quase como um código secreto, para lembrar que nada acontece sem que Ele esteja no controle. E aqui está a promessa. Quando você descobrir esse detalhe perdido, vai enxergar o Apocalipse não como um livro de medo, mas como um livro de esperança. Ele não fala apenas do que está por vir, mas fala da sua vida agora. Da forma como você pode permanecer firme, confiante e cheio de fé em meio às trevas. Por isso, não ignore esta mensagem. Se ainda não deixou o seu like e não compartilhou este vídeo, faça isso agora. Assim, mais pessoas poderão abrir os olhos para a verdade que está diante de nós, mas que muitos insistem em não ver.
O Apocalipse é a confirmação de que o mal não terá a última palavra. E entender o detalhe perdido é enxergar que por trás de cada profecia de juízo há uma promessa de restauração. Quando a maioria das pessoas abre o livro do Apocalipse, a primeira reação é medo. Os olhos se fixam nos terremotos, nas pragas, nas guerras, nas bestas e nos cavaleiros. A mente humana, naturalmente, se concentra no espetáculo do terror e não na mensagem escondida por trás dele. É como alguém que entra em um teatro grandioso e se assusta apenas com os trovões e relâmpagos do cenário, esquecendo-se de que, atrás das cortinas, há uma história de amor sendo revelada. Essa visão limitada faz com que muitos fechem a Bíblia sem entender o que realmente está escrito. O Apocalipse não é um manual de catástrofes, mas uma revelação do triunfo de Cristo. O detalhe perdido que quase ninguém nota é que em cada capítulo Deus reafirma que o mal não reina sozinho. Mesmo quando a escuridão se intensifica, a luz de Cristo se manifesta com ainda mais força. O olhar humano, frágil e limitado, tende a focar no medo. Mas o olhar da fé percebe que o Apocalipse é o livro da vitória final. O Cordeiro aparece não como uma vítima, mas como o Rei que governa todas as coisas. Os anjos não estão apenas anunciando destruição, mas proclamando justiça e restauração. O trono não está vazio, está ocupado, firme, inabalável. É por isso que precisamos mudar a forma como lemos essas páginas. Se você olha apenas com os olhos naturais, vai sentir medo. Mas, se permitir que o Espírito Santo abra sua visão espiritual, vai perceber que o Apocalipse é o maior convite à esperança. E aqui está um desafio para você. Da próxima vez que pensar no Apocalipse, não pense apenas em tragédias. Pense em revelação, pense em vitória, pense no Cordeiro que venceu, porque esse é o fio oculto que transforma o terror em esperança. Se essa mensagem já está abrindo sua mente, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo agora com alguém que também precisa enxergar o Apocalipse além do medo. Talvez seja exatamente essa a palavra que vai transformar a fé dessa pessoa hoje. Quando lemos o Apocalipse, é natural que nossa atenção se volte para os grandes símbolos. O dragão, a besta, o número 666, as trombetas, o Armagedon. Essas imagens saltam aos olhos e dominam as discussões. Mas existe algo ainda mais fascinante. Pequenos símbolos, discretos, quase escondidos, que passam despercebidos pela maioria, mas que carregam mensagens espirituais poderosíssimas. Um exemplo disso são os números. Enquanto muitos se fixam no 666, quase ninguém percebe a insistência do número 7 ao longo do livro. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. O 7 é o número da plenitude divina, o sinal de que tudo está sob o controle de Deus, nada escapa da sua ordem perfeita. Esse detalhe mostra que o Apocalipse não é o caos desenfreado, mas a execução de um plano soberano. Outro símbolo esquecido são os gestos dos anjos. Muitas vezes, eles não aparecem apenas para anunciar juízo, mas para interceder, para marcar os servos de Deus, para apresentar orações diante do trono como incenso. Esse detalhe sutil revela que, mesmo em meio às visões mais sombrias, Deus não deixa de ouvir cada clamor do seu povo. Até mesmo as pequenas frases que parecem marginais carregam tesouros. Quando João escreve, "E vi, e eis", essa expressão se repete como uma forma de abrir nossos olhos, lembrando-nos de que há algo novo sendo revelado além do que já foi visto. É como se o Espírito Santo estivesse nos dizendo: não pare no que você pensa que entendeu, olhe mais fundo, há mais escondido aqui. Esses símbolos menores são o fio de ouro costurado no meio do tecido apocalíptico. Eles mostram que mesmo quando as páginas descrevem juízos terríveis, há sempre sinais de graça, promessas de vitória e lembretes do cuidado divino.
O detalhe perdido, muitas vezes, está exatamente nesses pontos ignorados. Quem tem olhos espirituais não lê o Apocalipse como quem assiste a um filme de terror, mas como quem decifra um código de amor escondido nas entrelinhas. E eu quero que você entenda isso. O Espírito Santo pode abrir seus olhos para enxergar o que a maioria ignora. Por isso, se você deseja continuar recebendo essas revelações, já deixe seu like e se inscreva no canal agora. Assim, juntos, vamos aprofundar cada detalhe da Palavra de Deus. Ao ler o Apocalipse, o que mais impressiona é o contraste. De um lado, vemos cenas de caos, terremotos, rios de sangue, estrelas caindo do céu, povos em desespero. De outro, no mesmo texto, encontramos promessas de restauração, cânticos de vitória, multidões vestidas de branco celebrando diante do trono de Deus. É como se a Bíblia quisesse nos mostrar que a escuridão e a luz caminham lado a lado, mas que a vitória sempre pertence à luz. Esse contraste não é acidental, ele é proposital. Deus permite que vejamos o cenário mais sombrio para que possamos compreender a grandeza da sua promessa. Quando tudo parece desmoronar, ele revela que o trono continua firme, que o Cordeiro permanece vitorioso, que a aliança não foi quebrada. O detalhe lhe esquecido é justamente esse. O Apocalipse não mostra apenas a queda do mundo, mas a fidelidade de Deus em cada página. Enquanto os selos são abertos e juízos caem sobre a terra, há um grupo marcado e protegido, aqueles que pertencem ao Senhor. Enquanto as nações se levantam em guerra, o Cordeiro governa com autoridade. Enquanto as lágrimas correm pelo rosto da humanidade, Deus promete enxugar em cada uma delas. Esse é o detalhe que precisamos gravar no coração. O Apocalipse não fala apenas de destruição, mas de restauração. Não descreve apenas a queda da Babilônia, mas também a descida da Nova Jerusalém. O caos é passageiro, mas a promessa é eterna. O contraste entre juízo e graça está ali para nos ensinar que mesmo quando o mundo parece mergulhar na escuridão, a luz de Cristo brilha mais intensamente. A vitória não é apenas futura, ela já está acontecendo agora, na vida daqueles que confiam no Senhor. Por isso, quando você olhar para o mundo atual, cheio de violência, incertezas e crises, lembre-se, o mesmo Deus que revelou o caos também revelou a promessa. E a promessa sempre prevalece sobre o caos. Se essa palavra está fortalecendo sua fé, escreva nos comentários: eu creio na promessa de Deus acima do caos. Assim, juntos, vamos proclamar que a esperança é maior do que qualquer medo. Se existe algo que torna o Apocalipse único, é o fato de que, por trás das imagens intensas e das profecias assustadoras, há uma revelação central, muitas vezes ignorada. Cristo é o coração do Apocalipse. Esse é o detalhe perdido que muda tudo. Muitos se prendem às figuras da besta, do dragão, dos juízos, mas se esquecem de que cada selo aberto, cada trombeta tocada, cada visão concedida a João aponta para o mesmo destino, a vitória definitiva do Cordeiro. No capítulo 5, João vê um livro selado que ninguém podia abrir. O céu inteiro silencia e lágrimas escorrem, porque não há quem seja digno de revelar os planos de Deus. Mas então surge a revelação. Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. O detalhe esquecido é esse. Não é o caos que governa a história, mas o Cordeiro que venceu. Outro exemplo está em Apocalipse 1:17-18, quando João, assustado, diante da visão gloriosa, cai como morto. Mas Cristo toca nele e declara: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno.
Essa é a chave que transforma o livro do medo em um livro de esperança. A revelação escondida não é sobre calcular datas ou decifrar códigos apocalípticos. O segredo é entender que todo o enredo se move em direção a uma única verdade: Jesus Cristo reina. Ele é o Alfa e o Ômega, o começo e o fim, aquele que sustenta cada acontecimento. O detalhe perdido, portanto, não é apenas literário, mas espiritual. Em meio a todo juízo, Cristo permanece o centro, a âncora da fé. Isso significa que, enquanto o mundo desmorona, há um trono firme, há um rei vitorioso, e ele já declarou o fim da história. A vitória é dele, e ele compartilha essa vitória com os que creem. Se essa revelação falou ao seu coração, declare nos comentários: Cristo é o centro do Apocalipse. E não se esqueça de deixar o seu like, porque juntos vamos continuar desvendando os segredos da palavra de Deus que podem transformar vidas. Se o detalhe perdido do Apocalipse é que Cristo é o centro de tudo, a grande pergunta é: o que isso muda na minha vida hoje? A resposta é simples e profunda: muda tudo. Porque quando entendemos que o Apocalipse não é um livro sobre medo, mas sobre vitória, deixamos de viver como escravos do pânico e passamos a caminhar como herdeiros da promessa. Veja como isso é poderoso. Se você acredita que o futuro está entregue ao acaso, vai viver ansioso, tentando controlar cada detalhe. Mas quando você entende que o Cordeiro já venceu e governa sobre todas as coisas, seu coração encontra descanso. O Apocalipse nos mostra que o mal não tem a última palavra, e isso liberta nossa mente da escravidão do medo. Esse impacto espiritual é profundo porque redefine nossa visão de mundo. Enquanto muitos vivem desesperados diante das notícias de guerras, crises e catástrofes, o cristão que entendeu o detalhe perdido olha para cima e sabe: o meu Redentor vive e ele reinará para sempre. Não é uma ilusão, é uma certeza enraizada na revelação de Deus. Além disso, esse detalhe fortalece a fé em momentos de dor pessoal. Quando você atravessa doenças, perdas, perseguições ou noites escuras da alma, a lembrança de que o Cordeiro governa traz esperança. Você não é abandonado, não está à mercê do acaso. O mesmo Cristo que guia a história do universo também guia a sua história individual. É por isso que o Apocalipse é tão atual. Ele não é apenas um livro para estudiosos discutirem teorias. É um mapa para o seu coração hoje. Ele revela que cada lágrima que você derrama está registrada diante de Deus e que haverá um dia em que Ele mesmo as enxugará. E eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários: minha esperança está em Cristo. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa verdade. Porque talvez, para essa pessoa, essa mensagem seja a diferença entre viver em medo e viver em fé. Saber que Cristo é o centro do Apocalipse não é apenas uma revelação teológica, é uma chave prática para viver cada dia. Porque se o Cordeiro já venceu, então nós podemos enfrentar a vida não como derrotados, mas como participantes da vitória. O detalhe perdido não está só no texto bíblico, ele deve estar gravado no coração de quem crê. Pense nas batalhas espirituais que você enfrenta. Talvez sejam tentações, pressões do mundo, críticas ou perseguições. O Apocalipse mostra que mesmo quando as forças do mal parecem triunfar, há um selo de Deus sobre os que lhe pertencem. Isso significa que você não está desprotegido, você carrega uma marca que o inimigo não pode apagar. Esse é um detalhe essencial para viver com coragem em tempos de escuridão. Na prática, isso se traduz em confiança. Quando tudo ao seu redor parece instável, trabalho, relacionamentos, saúde, você pode se lembrar que o trono não está vazio. O Apocalipse revela:
que acima dos governos e crises há um rei soberano que guia a história e também guia a sua vida. Isso dá força para levantar a cabeça e seguir adiante, mesmo quando o mundo tenta te esmagar. Outra aplicação é na oração. O livro mostra que as orações dos santos sobem diante de Deus como incenso. Isso significa que cada clamor seu não se perde no vazio, mas é levado diretamente ao trono do Altíssimo. Quando você ora, o céu se move. Esse é um detalhe esquecido que pode transformar a forma como você ora a partir de hoje. Não com desespero, mas com fé de que Deus já está agindo. E aqui está um chamado para você. Não guarde essa mensagem só para si. Compartilhe este vídeo com alguém que está vivendo em medo e escreva nos comentários: "Eu carrego a marca de Cristo". Isso será um testemunho de fé e também um ato de evangelismo, porque você estará ajudando outros a descobrirem que a esperança é maior do que o medo. O Apocalipse não é só um retrato do fim, é um manual para viver agora. E o detalhe perdido nos lembra disso. Cristo reina. E porque Ele reina, você pode viver em paz, em confiança e em vitória hoje. Se o Apocalipse é a revelação final, a grande questão é: o que Deus está dizendo a nós agora, através dessas páginas? Talvez a resposta esteja justamente no detalhe perdido. Não se trata apenas de eventos futuros, mas de um chamado presente. Deus está nos lembrando que, mesmo em um mundo barulhento, repleto de distrações, catástrofes e medos, a essência continua sendo a mesma: Cristo reina. Quantas vezes vivemos focados nas notícias, nas crises, no que o mundo mostra e deixamos de ouvir o que o céu está proclamando? O detalhe esquecido é um convite para olhar além da superfície. O Apocalipse não foi escrito para nos paralisar com terror, mas para nos despertar para a urgência da fé. É como se o Espírito Santo dissesse: pare de olhar apenas para o caos e comece a enxergar a promessa. Essa reflexão é necessária porque muitos vivem como se a vida fosse apenas o que está diante dos olhos. Corremos atrás de conquistas, status, dinheiro e não percebemos que tudo isso é passageiro. O Apocalipse nos chama a erguer os olhos e lembrar que o reino eterno está chegando. O detalhe perdido é que, em meio a todas as visões de juízo, Deus insiste em afirmar: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. O que Deus está dizendo hoje é simples e profundo. Não tenha medo. Não se deixe dominar pela ansiedade deste mundo. Sim, haverá lutas, haverá batalhas, mas o fim já está escrito e ele aponta para a vitória. Cristo não apenas venceu, ele continua vencendo na sua vida todos os dias. Por isso, eu quero te fazer um convite. Tire um momento agora, feche os olhos, respire fundo e declare em oração: Senhor, eu escolho olhar para a tua promessa e não para o caos. Essa declaração simples é um ato de fé que pode mudar a forma como você encara tudo o que está vivendo. E se essa reflexão falou profundamente ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho olhar para a promessa de Deus. Assim, não apenas reafirma sua fé, mas também inspira outros a fazerem o mesmo. Agora que você caminhou comigo por esse estudo, percebe que o Apocalipse não é apenas um livro de catástrofes, mas de revelações. O detalhe perdido, aquele fio sutil que passa despercebido, nos mostra que, em meio ao caos, existe uma certeza imutável: Cristo reina. E isso muda tudo. O inimigo quer que você enxergue apenas o terror, bestas, dragões, guerras, fome, destruição. Mas o Espírito Santo está gritando algo muito maior. Não foque no caos, foque na promessa. O Apocalipse não termina com lágrimas, termina com vitória. Não acaba em desespero, acaba em esperança. A última palavra não é do mal, é do Cordeiro. E aqui está a mensagem para você hoje.
Não importa o que esteja acontecendo no mundo ou na sua vida, lembre-se de que existe um trono firme, inabalável, e nele está sentado o Rei dos Reis. Esse é o detalhe que pode transformar seu medo em fé, sua dor em esperança e sua noite em amanhecer. Mas eu preciso ser direto com você. Não basta apenas ouvir, é preciso decidir. Você vai continuar lendo o Apocalipse com os olhos do medo ou vai escolher enxergar com os olhos da fé? Você vai permitir que o caos dite suas emoções ou vai ancorar sua vida na promessa que nunca falha? Se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te pedir algo. Deixe agora o seu like, se inscreva neste canal e ative as notificações. Isso não é apenas um clique, é um compromisso de caminhar conosco em busca das verdades profundas da Palavra de Deus. E mais, compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Pode ser que essa pessoa esteja vivendo cercada de medo e hoje, através de você, Deus queira plantar esperança. E antes de encerrar, faça essa declaração nos comentários. Eu escolho viver a promessa de Cristo. Que esse seja o seu testemunho público de fé, marcando que, em meio ao barulho do mundo, você decidiu ouvir a voz do céu. O Apocalipse não é o fim, é o começo da vitória eterna. O detalhe perdido está revelado. O Cordeiro venceu, e porque ele venceu, você também vencerá. No fim, o que o Apocalipse nos mostra não é apenas a queda do mundo, mas a vitória definitiva de Cristo. O detalhe perdido revela que, em meio a cada trombeta, cada selo e cada visão de juízo, há uma promessa inabalável. O trono de Deus permanece firme e o Cordeiro já venceu. Essa não é apenas uma mensagem para o futuro, é uma verdade para hoje. Você não precisa viver com medo do que virá, porque a sua vida já está nas mãos daquele que reina para sempre. E talvez seja isso que Deus queria te lembrar agora, que em meio ao caos da sua história pessoal, Ele continua sendo a sua esperança. O Apocalipse não é o fim da linha, é o começo de uma eternidade de vitória para quem escolhe permanecer em Cristo. Por isso, não saia deste vídeo sem tomar uma decisão. Se essa palavra tocou seu coração, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque da mesma forma que você foi alcançado, Deus pode usar a sua vida para alcançar outros. O detalhe esquecido já não está mais escondido. Cristo reina, e porque Ele reina, a sua história também terá um final de vitória. Essa é a promessa, essa é a revelação, essa é a esperança que nunca falha. Se essa palavra já começou a abrir seus olhos e a trazer revelação para a sua vida, então eu te peço, retribua agora esse alimento espiritual, deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Esse simples gesto é a forma de você dizer: eu recebi algo de Deus e quero continuar recebendo ainda mais. Porque a cada vídeo, novas verdades vão transformar sua fé, fortalecer sua esperança e renovar o seu coração. Não deixe passar. Aquilo que você planta hoje em fé será a colheita da sua transformação amanhã.